Bom dia. Nós vamos dar início à nossa segunda mesa redonda do nosso simpósio, que é sobre a historiografia da ciência. Vai ser coordenado pela professora Maria Amélia Dantes, que é do Departamento de História, e vai ser composto também pela professora Lília Martins, que é de Ribeirão Preto, da USP, professor Tomás Haddad, aqui à minha direita agora, que é da EASH, e temos ainda o professor Francisco Assis Queiroz, que é também do Departamento de História aqui da USP. Então, passo já a palavra para a professora Maria Amélia. Esses microfones são todos... Eu acho que, se você não tiver, tem que apertar o... Funciona. Tá. Bom, então, bom dia para todos. Vamos começar, então, essa mesa sobre o tema Historiografia das Ciências e das Técnicas. Quer dizer, da satisfação de teus colegas aqui que vão se apresentar. E eu passo, então, a palavra inicialmente para o Francisco Queiroz, que é professor de História da Ciência, aqui do Departamento de História. Bom dia a todos. Queria agradecer ao convite da comissão deste simpósio para falar nessa mesa, agradecer ao professor Gildo, a nossa coordenadora, a professora Maria Amélia. Bom, o título dessa mesa, Historiografia das Ciências e das Técnicas. Quando o Argentino foi eleito Papa, em anos recentes, ele disse que os cardeais tinham escolhido um Papa do fim do mundo, né? Eu vou falar um pouco, não estritamente, talvez, da historiografia da ciência e da técnica, mas algo relacionado, é uma inquietação que tenho, algo relacionado ao que poderia chamar de certa invisibilidade da história da ciência no contexto internacional. Isso não é culpa da historiografia da ciência no Brasil. Se deve a outras razões que aí precisariam ser melhor analisadas. A questão da geografia tem o peso, né? Quando o argentino disse que ele foi escolher alguém do fim do mundo, ele estava indicando isso. A geografia tem um peso nessa certa invisibilidade do sul em relação ao norte. Então, pegar alguns casos, né, de como o desenvolvimento da ciência e tecnologia no Brasil, que não é recente, como ele é visto e percebido ou não percebido em outras partes do mundo. Então, por exemplo, em janeiro de 2000, assinalou um novo marco na ciência brasileira, e assim foi visto, né, e que teve a sua mais retumbante repercussão nacional e internacional. Foi quando pela primeira vez no mundo foi sequenciado o genoma de um fitopatógeno, um grande projeto, Big Science, a gente poderia dizer, que foi o sequenciamento da bactéria Xylella fastidiosa, causadora da chamada clorose variegada dos citros, mais conhecida como praga do amarelinho, que ataca os laranjais paulistas, que depois se propagou também para o café. Bom, o resultado desse projeto Genoma, ele foi publicado na edição de 13 de julho de 2000, na Nature,
uma revista conceituada inglesa, que tem quase 150 anos. E pela primeira vez, uma pesquisa brasileira foi matéria de capa, né, de destaque dessa revista, um grupo brasileiro. Embora de maneira não totalmente adequada, mas um tanto estereotipada, e mostrando exatamente o reconhecimento pelo feito brasileiro, naquela ocasião, a também britânica The Economist, na semana seguinte, afirmava: samba, futebol e genômica. A lista de coisas pelas quais o Brasil é reconhecido subitamente ampliou-se. E aqui eu queria destacar esse subitamente ampliou-se. Alguns anos depois, em outubro de 2011, sai a seguinte notícia no jornal. A revista científica Nature Medicine, em sua última edição, decidiu destacar o avanço de pesquisas em biomedicina no Brasil, também em reportagem de capa. Diz a revista Nature Medicine: o Brasil pode ser mais conhecido pelo carnaval, pelas praias de areia dourada e pelos jogadores de futebol. Mas pesquisa sobre novas terapias para doenças está começando a colocar o país no mapa da ciência. Essa é a introdução de uma série de reportagens da revista. E aqui, de novo, chamar a atenção para está começando a colocar o país no mapa da ciência. Então, na visão das revistas estrangeiras, o Brasil subitamente está ampliando a pesquisa, né? Está começando a colocar o Brasil no mapa da ciência. Bom, esses são apenas alguns exemplos de nossa história recente, de como a ciência e tecnologia desenvolvida no Brasil, elas estão, sim, em estreita relação com realizações de pesquisas realizadas nos países desenvolvidos, né? E a pergunta é: por que essa percepção da ausência do Brasil no mapa da ciência? Então, a cada pesquisa tem uma surpresa, né? O Brasil é como se não estivesse no mapa da ciência. Por que a permanência ainda hoje de um estereótipo de longa duração, o de samba e futebol, pelo qual o Brasil é reconhecido? Mesmo entre nós, qual é o conhecimento que pessoas razoavelmente escolarizadas têm, por exemplo, das contribuições do país para a ciência e tecnologia nacional e internacional? O problema daquelas frases é menos o que revelam e mais o que ocultam, ou seja, o fato de que o Brasil possui ciência competitiva, que não é de agora, né? Para as revistas The Economist, Nature Medicine e outras, né, essas que eu fiz referência, é como se só a partir do século XXI passou a existir atividade científica no Brasil, reforçando o desconhecimento, além de certo preconceito, da significativa produção científica e tecnológica que o país vem acumulando ao longo, sobretudo, dos últimos 2 séculos. Mas há contribuições importantes, né, inclusive anteriores ao século XIX. Não vou aqui mencionar ou entrar em detalhes. Então, tenho a impressão de que, não sem motivo, talvez mesmo a maioria dos estudantes de história se surpreende quando se fala em história da ciência. Por quê? Porque ela ainda é ausente na maioria dos currículos.
dos departamentos do Brasil e não aparece nos manuais de história em geral. Não obstante, a famosa coleção de 3 volumes, essa é uma coleção que tem algumas décadas, né, organizada pelo Legoff e Pierre Nora, em 1974, consta lá um capítulo, quer dizer, essa coleção que trata, então, dos novos objetos, novas abordagens, novos problemas na historiografia, coleção de 74, constar um capítulo sobre a área, né, da autoria, aliás, de Michel Serres, que, aliás, é muito específico, né, e pouco esclarecedor da área em geral. Quem não conhece, acho que esse capítulo não ajuda muito, né, a mostrar o quão abrangente a área e etc., nas suas múltiplas abordagens. Enfim, no mesmo ano foi publicada, em que foi publicada essa coleção do Legoff e Nora, em 74, foi publicado um volume da coleção da revista de História, sob a direção do professor Eurípides de Paula, intitulado História da Ciência, Perspectiva Científica. Trata-se aí de conferências de vários especialistas num curso de extensão realizado aqui no Departamento de História, sob a responsabilidade e organização dos professores Eurípides Simões de Paula e Shoso Motoyama, então diretor do Núcleo de História da Ciência, depois Centro Interunidades de História da Ciência, hoje sob a direção do professor Gildo. Ou seja, não se pode esquecer que existe hoje, é verdade, um razoável número de pessoas formadas na área e grupos importantes, né, trabalhando em universidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Bahia, Paraná, Rio de Janeiro, etc., e outras instituições de pesquisas, como o Museu de Astronomia, Rio de Janeiro, entre outros diversos museus, Fiocruz, Instituto Butantan, IPEM, IPT, etc., etc. Então, do ponto de vista de sua concepção e desenvolvimento, o que aconteceu com a história social, política e etc., aconteceu igualmente com a história da ciência, ou seja, aquela visão tradicional, né, de que uma história vista do ponto de vista de um processo linear, ascendente, cumulativo, como uma crônica e narração de grandes feitos, dos grandes heróis, das grandes descobertas realizadas pelos grandes nomes. Talvez esta seja ainda uma visão dominante no senso comum, inclusive acadêmico. Quer dizer, passou a existir uma nova história política, uma nova história econômica, cultural e etc., mas a história da ciência parece ser vista ainda por alguma parte da comunidade de historiadores e estudantes como a velha história positivista, né? Mas o positivismo não é só isso, mas, enfim, como aquela visão da história tradicional, né? Os grandes nomes, os grandes feitos, etc., né? Quer dizer, como se não houvesse também uma renovação na historiografia da ciência. A propósito, o título de capa de um dos cadernos mais da Folha de São Paulo, em anos recentes, era Os Novos Gênios da Ciência Brasileira. A matéria tratava de 5 pesquisadores na área de física, biologia, paleontologia, neurociência, que obtiveram reconhecimento até os 35 anos de idade, alguns trabalhando nos Estados Unidos. Há uma concepção de ciência aí presente, uma visão romantizada, idealizada da ciência, como se fosse, então, um empreendimento de gênio individual e não uma atividade humana, social, coletiva, etc.
Enfim, se mesmo na universidade é grande esse estranhamento ao se falar de ciência, técnica e tecnologia no Brasil, é porque essas variáveis, não obstante as já importantes e consideráveis pesquisas realizadas, elas ainda não chegaram a permear e integrar a historiografia mais geral sobre o Brasil. Então, esse é um esforço que precisaria ser feito, quer dizer, da integração, de saber que existe uma produção e integrar essa produção, que inclui essas variáveis, para a explicação da história geral do Brasil, que ainda fica muito numa história política mais tradicional e que passa a incluir questões, aspectos da história social, e etc. Lembrando que essa é uma perspectiva que já estava presente, por exemplo, na Escola do Zanalli desde a sua fundação, ou desde sua criação, em 1929. Se a gente olhar os trabalhos dos fundadores, né, Febvre, Marc Bloch, etc., eles têm trabalhos publicados nessa revista, sobre moinhos, sobre cultura material, e etc. Bom, então, se o papel do historiador é ser a memória da sociedade, é preciso, então, tirar do esquecimento, né, essa contribuição brasileira para a ciência nacional e, claro, como vimos, também para a ciência internacional. Então, nossos manuais de história, física, química, biologia, matemática, etc., precisam, então, ir além da escassa e esporádica menção e superficiais menções a Galileu, Copérnico, Newton, Darwin, Einstein, Vital Brasil, Oswaldo Cruz, e isso como figuras estranhas e sem contexto. Quer dizer, então, são esses gênios que esporadicamente ou em algum momento aparecem, como dizem, subitamente, né, na história para, então, apresentar alguma descoberta científica e etc., né? São como figuras estranhas, desencarnadas e sem contexto. Então, nesse sentido, quantos alunos ouviram falar de Marie-Joséphine Mathilde de Rocher, conhecida como Madame de Rocher, uma parteira, primeira ingressante da Escola Imperial de Medicina, Rio de Janeiro, século XIX, ou Landel de Moura, Rocha e Silva, Nise da Silveira, Mário Schemberg, Milton Santos, etc. Quantos ouviram falar? Se perguntar para os estudantes das universidades quem são, quais foram, quem são os cientistas brasileiros, muitos terão dificuldade. Tirando, enfim, Oswaldo Cruz, né, como disse, e mais um ou outro, há muita dificuldade. Por quê? Porque eles não aparecem, né? Os veículos internacionais, eles repercutem isso, né? Claro que tem visões enviesadas sobre a economia brasileira, a política brasileira, né? Mas tem sobre a ciência e tecnologia no Brasil, como se não existisse, né? Então, a referência é sempre o futebol, o carnaval, as praias. Nada contra tudo isso, são coisas importantes e belas, né? Mas fica nisso. Então, deve-se reconhecer, enfim, que algum esforço tem sido feito no sentido de renovar e dinamizar o ensino de ciências hoje, em que a história e a filosofia da ciência têm jogado um papel fundamental, seja em encontros de atualização, de qualificação de professores do ensino médio, seja em programas de pós-graduação. Isso tem se refletido em alguns dos manuais de ensino. Como em anos recentes, eu estava olhando numa
livraria e me deparei com uma coleção de ensino de física, 3 volumes, né, aquelas coleções dos 3 anos do nível médio, cujo título era Física, História e Cotidiano. Manuais de Física para o nível médio. Tinha esse título. Física, História e Cotidiano. É verdade que a biografia dos mesmos títulos, quer dizer, dessa coleção, incluía no máximo 2 títulos de História da Ciência, o que mostra que há um percurso importante ainda a ser percorrido, no sentido da integração mais efetiva daquilo que parece ser a proposta até indicada no título da obra. Quer dizer, a proposta anuncia uma intenção e um projeto interessante, e aí mas carecia de fundamentos maior para que essa proposta se concretizasse de forma mais efetiva. Talvez aí valesse, então, a pena o trabalho coletivo, né, entre os cientistas, outros chamados naturais, os físicos, os biólogos, e os historiadores de ciência, né? Essa integração seria bastante fértil para a produção dessas obras, né? Mas, enfim, existem, de qualquer forma, e eu já estou concluindo, existem esforços louváveis de se integrar as diferentes disciplinas da escola através da história da ciência. Como a muito interessante experiência da professora Gisela Aquino, estou citando esse caso porque tive recentemente na banca da Gisela, que analisou a sua experiência numa tese de doutorado, também muito interessante, sob a orientação do professor Gildo, né? Onde ela realiza vários esforços na sua escola para fazer essa integração entre o ensino de ciências, física, matemática, química, biologia e etc., articulado com a história da ciência e tecnologia, né? É um trabalho muito interessante, os resultados são animadores, a despeito de algumas resistências, e isso se deve também à tradicional formação muito segmentada que vem da escola básica e que se prolonga até a universidade. Tem um ex-reitor da Unesp, ele dizia que não havia universidade no Brasil, a universidade ela é uma grande abstração. O que a gente tem mais são cursos superiores isolados, ocupando o mesmo espaço geográfico. Então, a gente pode ter uma grade curricular e sair biólogo, engenheiro, historiador, físico, etc., sem dialogar com outras áreas, inclusive vizinhas, ou chamadas afins. Enfim, eu citei esse caso particular recente, mas é possível e necessário ampliar esses esforços para a realização de cada vez mais e melhores diálogos interdisciplinares, como sugere o título também desse evento. Muito obrigado. Então, passo a palavra para a professora Lilian Martins, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas de Ribeirão Preto, da USP. Agradeço muito, bom dia, né, para todos. Eu agradeço muito o convite do professor Gildo e da comissão organizadora toda desse evento. E é um prazer para mim estar aqui nessa mesa com a professora Maria Amélia, o professor Francisco e o professor Tomás Haddad. Eu vou falar um pouco
a minha fala, desculpem, eu estou sem voz, mas ela vai ser uma fala mais provocativa. O que eu vou colocar aqui é alguma coisa mais para que a gente faça uma reflexão, né? Mas como que eu faço? Tá. Ele vai, ele aparece. Ih, agora aparece? Tá. Então, eu vou falar, provavelmente vários de vocês têm conhecimento desse material. Então, eu peço desculpas se estou sendo redundante aqui, mas talvez alguns não tenham, que é essa obra, que é The History Manifesto, né? Que foi escrita por 2 professores de história, na verdade, que trabalham com história mesmo, nos Estados Unidos, e sobre as implicações desse manifesto, que é mais uma colocação de uma situação de crise, não só das humanidades, mas também da própria história. Então, eu gostaria de apresentar aqui para vocês as ideias e de como que isso resvalou na história da ciência. Então, os autores são esses 2, a Joe Gould, não sei como se pronuncia exatamente, e o David Armitage. E eles escreveram, então, essa obra foi publicada pela primeira vez em 2014, mas teve uma repercussão muito grande, teve outras edições e traduções para vários idiomas e críticas, apoios, tanto críticas como apoios de vários lados. Embora ela essa obra não seja voltada diretamente para a história da ciência e da técnica, da tecnologia, ela trata de aspectos que dizem respeito a essas áreas de estudo. Então, de acordo com esses 2 autores, que eles estão falando de uma situação geral, mas principalmente nos Estados Unidos, a história, como disciplina, ela estava perdendo a habilidade de conduzir. E, no ver deles, a história deveria e pode ser nosso guia para a vida. Eles seguem esse lema. Então, eles propõem reformas, né, para recuperar a audiência dos historiadores diante do público, como se os historiadores estivessem perdendo espaço na mídia. E o que seriam as causas dessa crise, de acordo com esses autores, né? Primeiro, seriam a falta de planos a longo prazo, de projetos a longo prazo, tanto da iniciativa pública como da iniciativa privada, voltados para essas questões, né? Principalmente para a história e para as humanidades. E também uma certa diminuição da capacidade das universidades e das humanidades em geral de fazer uma análise crítica de questões e traduções de longo prazo, né? Mas uma terceira causa que eles não colocam explicitamente, mas que está implícita, eles colocam que, desde a década de 60, os historiadores se dedicaram a fazer microestudos, a fazer a microhistória, que era uma história muito assim, específica, que interessava a poucas pessoas, mesmo os colegas, muitas vezes, alguns não entendiam, porque eram muito específicas, em substituição ao que eles chamam de longue durée, que seria uma história mais longa. Depois, há umas críticas que vão dizer que não significa exatamente isso, né? Mas, enfim. E que também, nas universidades modernas, né, com toda a questão do neoliberalismo, algumas disciplinas se tornaram estrelas, por assim dizer, né, como a física, a economia e a neurociência, e as neurociências, né? E isso deixou um pouco obscurecido o papel da história. E aí, esses 2 autores, eles vão dizer que o que se precisa é de história, como disciplina e assunto, para nos ajudar a entender de onde viemos e para onde queremos ir.
e eles vão enfatizar as várias qualidades e potencialidades dos historiadores. Então, que os historiadores são muito bons para contextualizar, para questionar as perspectivas que estão disponíveis, para ligar eventos menores a narrativas maiores de continuidade e descontinuidade, para entender que os efeitos têm muitas causas que merecem, então, ser estudados. E aí eles vão dizer o seguinte, que os historiadores precisam não se dedicar à microhistória, como eles dizem, mas, nas narrativas, encontrar caminhos que permitam ligar estudos menores com o grande, e retomando problemas que sejam de preocupação geral e de interesse geral, e que possam ser entendidos até mesmo pelos não especialistas. Então, que a disciplina História precisa repensar, então, os objetivos, as ferramentas. Eles sugerem utilizar ferramentas de computação para conseguir cobrir tempos grandes e tudo mais, audiências também, em relação à audiência, para que possa voltar a assumir o papel dela e as responsabilidades que eles acreditam que a história tem. Então, eles desejam que seja acessado o que foi perdido e o que foi ganho com a profissionalização da história. Discutem sobre isso, o que se ganhou com isso, o que se perdeu, né? Avaliar, então, quais seriam as responsabilidades éticas do historiador no presente e no futuro, passado também, e sugerir novas formas e ferramentas de análise. E aí, eles defendem vinda longa para longue de rei. Bom, desde que esse manifesto, que é um livro, na verdade, que ele foi publicado, então, como eu disse inicialmente, teve muitas traduções, muitas reações, muito apoio, críticas, enfim, também. E uma, talvez, das críticas mais severas tenha sido a crítica feita por esses dois autores aqui, que são Cohen e Mandler. Então, o que eles vão colocar? Eles colocam que esse livro foi um livro escrito em pânico, que eles apresentam a própria história de um modo equivocado e que, na verdade, a análise que eles fizeram, utilizando essas ferramentas computacionais, esses outros autores fizeram também e chegaram a conclusões opostas às deles. E que esses autores, né, os autores do manifesto, confundem história longa com história significativa, o que nem sempre caminha junto, né? E reduzem o papel do historiador a um mero analista político. E defendem ainda que os historiadores, nesses 50 anos que eles mencionaram, desde a década de 60, né, que eles têm atuado com sucesso nos diversos fóruns, né, por exemplo, nos museus, nas salas de aula, na mídia, e que, quando se desconsidera as conquistas que aconteceram em todo esse tempo, os autores estão correndo o risco de, justamente, contribuir para aquilo que eles querem salvar, ou seja, para contribuir para o declínio, né, das humanidades, ao contrário do que eles estão querendo fazer. Aí tem várias posições, né? Então, todos esses aqui são historiadores, né? O Keller, que escreveu um livro bem interessante, Lords of the Flies, sobre a dinâmica dos cientistas que trabalham com drosófila, a Paula Findlay, que escreveu Possessing Nature, eu não sei pronunciar o Chapin, que escreveu, acho que o Leviatã, né? Esse Kessler, e que eles defendem que a solução para esse problema da história não está na escala temporal, mas manter o foco em temas que interessem a vários pesquisadores e trabalhar em cima disso. E outros, como Lynn Hunt, por exemplo, colocam que, desde o século passado, os historiadores da ciência eles vêm comentando sobre vários desses problemas.
que isso não é uma coisa nova. O que os autores do manifesto vão responder daí? Porque aí a gente tem um volume da revista AICES, publicada com vários artigos discutindo isso, né? Então, os autores, eles vão do manifesto, eles vão dizer que o livro não foi dirigido para os historiadores da ciência e da tecnologia, mas que, apesar disso, o fato desses historiadores terem se manifestado de forma assim tão veemente, porque vários se manifestaram, foi uma coisa bem... Se vocês tiverem a oportunidade, quem não leu, de ler algumas dessas manifestações, vocês vão ver que isso mostra o quanto esse livro está tratando de preocupações que são comuns a eles também, né? Então, eles dizem que, no entanto, é muito gratificante que praticantes de um outro campo, ao qual o manifesto não foi dirigido, o tenham considerado tão seriamente. E aí, o que eles fazem nessa resposta? Eles começam a fazer referências a várias posições de historiadores. Eles comentam sobre a posição do Rosenberg, que foi editor da revista AICES durante bastante tempo, comentando que era necessário uma visão mais ampla e unificada da ciência e dos cientistas no tempo e no espaço. E, por exemplo, colocando posições do Sickert, que é um historiador da ciência também, de 95, sem o engajamento em problemas maiores, nossas pequenas pinturas ficarão inevitavelmente empobrecidas. Ou todos esses outros, esse Kaiser, a Paula Findlay, o Chapin, eles comentam sobre como a Petite Histoire ela foi substituindo essa história a história de Longue Durée. Aí, outros historiadores, como a Jane Mayenschein, que é uma historiadora da biologia, vão dizer que o que não funciona são esses estudos pequenos que não sejam conectados, seja com grandes, seja com outros. E aí, esse outro autor, Gal Kroger, vai dizer que a gente tem que ter, na hora de se fazer história da ciência, tem que se ter muito cuidado, não só com a subcontextualização, ele usa um termo desse tipo, que seria simplesmente deixar de lado o contexto, né, que seria uma historiografia Whig, que seria o que se fazia bem antigamente, em termos históricos, não tão longe, na história da ciência, que se deixava de lado essa parte, ou se contextualizar em excesso, o que obscureceria até o tipo de estudo que a pessoa estava fazendo, né? E daí seria o que ele chamaria de microhistória. Mas aí é interessante que ele coloca o seguinte, que o que os estudantes de história precisam, em geral, e os estudantes de história em geral e os estudantes de história da ciência, especificamente, é conhecer, então, a historiografia. E aí a gente pode pensar, eles fazem várias críticas, dão várias sugestões, como fazer. Então, esse autor aqui, Gal Kroger, ele começa a criticar abordagens historiográficas, como, por exemplo, a abordagem que Lovejoy utilizou naquela obra The Great Chain of Being, em que ele usa uma coisa condutor, um condutor para vários períodos históricos, e aí critica um monte de tipos de coisas, mas e cada um lá coloca as suas posições, mas por que será que uma obra que foi voltada nem foi para a história da ciência, da técnica, vamos dizer, porque os autores mesmo admitem isso, provocou tanta discussão, e foi muita mesmo, né? Então, eu penso o seguinte, que não foi só porque ela coloca em xeque o papel da universidade, das humanidades na história,
na história e da história também, dentro das humanidades, né? A natureza e o status da expertise acadêmica, vamos dizer também, né? Estão discutindo o que vai ser o historiador, se ele vai ser um analista político ou se, né? E daí criticam, algumas pessoas criticam essa posição também dos autores que parecem reduzir o historiador a um analista político. O impacto que essas novas tecnologias podem trazer, né? Mas, principalmente, está se discutindo o que se discutiu e que se vem discutindo há muito tempo, que é a questão da própria historiografia, das abordagens historiográficas, né? Que a gente sabe que existem modismos em tudo, e na história da ciência e da técnica, ou mesmo na história, elas não fogem disso. Então, se critica o que vem, se fala, mas, principalmente, se toca nesse ponto aqui, que interessa a todos, né? Que seria a questão da historiografia. Então, aqui eu coloquei alguns desses artigos, eles são vários, né? E é interessante a gente, se vocês tiverem, quem não teve acesso, a oportunidade de ler, né? São muitos, não, tem mais além desses. Esse Gal Kroger aqui, e vários. E aí, muito obrigada, era isso que eu tinha que dizer para vocês, mas para colocar como um tema para discussão e para reflexão. Obrigada. Obrigada. Então, passo a palavra para o professor Tomás Haddad, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. Bom, bom dia a todas e todos, e para mim é uma grande satisfação, uma honra estar aqui. Quero começar agradecendo o professor Gildo Magalhães dos Santos, diretor do Centro Interunidade de História da Ciência, a comissão organizadora na pessoa do professor Ivan Gurgel, e cumprimentar aqui meus colegas dessa mesa e todo mundo que está aqui. Bom, eu preparei aqui uma breve apresentação que eu quero, né, vocês estão vendo já esse título que eu dei a ela, que é um título que pode causar um certo incômodo. Eu, né, já devo fazer algumas precisões ou esclarecimentos aqui. O meu objetivo não é de maneira nenhuma criar algum tipo de polêmica gratuita, mas é tentar ter uma conversa franca, uma conversa honesta sobre algo que, na minha opinião, precisa ser conversado. Como eu vou dizer em breve, aqui ao longo dessa minha apresentação, eu ouço com uma certa frequência proclamações de que isso daqui não é mais uma questão, que isso está resolvido, que isso só nos anos 50 que interessava. Isso, na minha opinião, não é verdade. Nada pode estar mais longe da verdade. Isso é uma maneira de, né, criar, digamos, uma zona de conforto por parte de quem declara que essa é uma questão resolvida ou mesmo uma não questão. Eu também devo dizer logo de início, de partida, que eu não pretendo dar uma resposta normativa para isso daqui, né? Eu quero só fazer observações sobre o que me parece que tem caracterizado o campo da história da ciência ou das ciências nos tempos recentes e, evidentemente, aqui no nosso contexto brasileiro, mas também comparando com alguns outros contextos. Eu mesmo, além de não ter nenhum interesse em dar uma resposta, né, definitiva a algo desse tipo, porque eu acho que não é esse o caminho que devemos seguir, eu correria um sério risco, porque sob diversos pontos de vista consideravelmente difundidos, eu mesmo sou uma pessoa que não teria o direito de, né, escrever a história das ciências, tendo em vista o tipo de trajetória que eu tive, o tipo de formação
principal que eu tive e coisas assim. No entanto, felizmente eu tenho conseguido fazer isso, tenho, né, encontrado colegas com uma grande generosidade aqui nesse nosso campo, com quem eu aprendi muita coisa e que, né, nós temos digamos, um reconhecimento mútuo de que fazemos algo que pertence à mesma área. Eu acho que às vezes essa mesma generosidade falta a muitos de nós, eu mesmo me incluo nisso, quando a gente vai julgar o pertencimento de pessoas que, por algumas razões que vamos discutir, são consideradas excessivamente distantes ou são consideradas pessoas que não teriam, né, o direito, enfim, de escrever a história das ciências. Bom, vamos conversar sobre algumas questões. Eu acho que já no meu título eu coloquei de modo meio oculto um dos primeiros problemas que, deixa eu retornar ali, né, entre parênteses, aquele plural, é a história da ciência ou a história das ciências. Isso, novamente, pode parecer uma questão secundária, mas não é, porque, de maneira geral, as pessoas que defendem o uso do plural fazem questão de usar o plural e elas têm razões para isso. E também porque, do ponto de vista histórico, essa distinção entre o singular e o plural, ela tem bastante sentido. O singular está associado a uma série de movimentos aí do século XX, da ideia da unidade das ciências. Isso, né, tem aí toda uma carga, por exemplo, do Círculo de Viena, dessas escolas de extração positivista, que consideram que há uma ciência, um método, por assim dizer. Então tem uma série de questões que já se colocam na própria maneira como os praticantes designam o campo ao qual pertencem ou querem pertencer, ou a respeito do qual estão se pronunciando. Bom, mas voltando aqui, essa minha breve introdução, eu acho que a gente tem um par aqui, uma polaridade, além daquela entre o singular e o plural, que precisa ser objeto de atenção, que é onde se coloca a ênfase, né? Eu coloquei aqui em itálico, a ênfase na história ou é a ênfase na ciência ou nas ciências. Isso de certa maneira, o resumo do problema. Acusações mútuas são feitas entre grupos que dizem que a ênfase está excessivamente na história ou excessivamente na ciência. Essas acusações, às vezes, elas se tornam razoavelmente amargas, ainda que com grande frequência, como é característico, né, das nossas comunidades acadêmicas, a gente prefira varrer um pouco isso para debaixo do tapete e fingir que somos sempre todos muito unidos e que estamos de mãos dadas e etc., mas quando, na verdade, as punhaladas estão, né, acontecendo permanentemente. Eu acho que talvez a questão que resuma esse problema do singular, do plural, da ênfase na história ou a ênfase na ciência, é aquela velha questão que comodamente, às vezes é dita resolvida, mas daí vamos perguntar, ela está resolvida, qual é a solução? E daí não se ouve nada, que é, afinal de contas, a história da ciência é uma história do quê? É uma história... Existem aí proclamações, a história da ciência é uma história das relações entre o ser humano e a natureza, nos seus objetivos de controlá-la para isso ou para aquilo. Tem um monte de termo mal definido, horrível aí, natureza, né, as suas relações e etc. A história da ciência é uma história do conhecimento, como ultimamente tem se tornado
comum a gente ouvir, ou a história da ciência é uma história especificamente de um fenômeno social, cultural, ideológico chamado ciência, que se desenvolve a partir de um certo momento na Europa Ocidental, e daí realmente não importa essa história de as formas de conhecimento dos povos X ou Y. Não, a história da ciência ela se preocupa, segundo algumas possíveis respostas a isso, com o estudo da ascensão deste fenômeno específico. Essa é uma questão que eu diria que nos une a alguns e nos divide a muitos, né? Tentar entender de que a história da ciência fala. Um outro desdobramento, né, desse conjunto de problemas que eu estou colocando aqui de forma introdutória é uma antiga questão que, né, diz respeito ao balanço que deve haver nas investigações de história da ciência entre o dito conteúdo técnico e o contexto. Essa palavra o contexto também, esse termo o contexto, ele é quase um fetiche. O contexto, falta contexto, precisa pôr contexto. Isso nunca fica muito evidente do que se trata. O contexto é contar, né, a história do que estava acontecendo na época em que um determinado cientista fez os seus trabalhos. Né, o contexto é aquela estrutura que a gente vê, infelizmente, em algumas obras, algumas dissertações, teses, um capítulo inicial falando o contexto, e depois o contexto vai para o lixo e eu vou falar do tal do conteúdo técnico. Ao mesmo tempo, daria para inverter essa crítica que eu fiz agora e dizer assim, ou, né, me colocar na posição das pessoas que estão interessadas exclusivamente nesse tal conteúdo técnico e pensar que para elas tem gente que fala demais de contexto, e é contexto, 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 mas quando é que chega na obra, quando é que chega nas contas, nas equações, na descrição dos experimentos, dos equipamentos, das formas de coleta de dados e qualquer coisa desse tipo. Lembrando, inclusive, que, né, o tal conteúdo técnico não é apenas conteúdo teórico das ciências. Para já adiantar uma coisa que eu vou falar, que para algumas pessoas é considerado superado, mas evidentemente não é um problema superado, a tal história a tal questão de fazer uma história de cunho internalista não significa uma história matemática da ciência. Ela pode ser uma história de práticas experimentais, mas que tem relações problemáticas com o tal do contexto, essa coisa tão mal definida, tão complicada. Para fazer uma pequena analogia de algo que eu acho que pode nos ajudar a ter uma ideia melhor do que eu estou querendo dizer aqui, vamos pensar um pouco na história da arte, que é um campo em que algumas dessas questões que eu estou lançando me parece que estão mais bem resolvidas por razões que em breve eu já vou falar. Digamos, escrever uma história do público que frequentou a Ópera de Viena entre 1818 e 1848. Isso pode ser considerado como história da música, história da arte. De maneira geral, isso é considerado, ainda que algumas pessoas vão dizer, não, isso é história urbana, isso é história, né, história cultural do Império Austro-Húngaro no período da Restauração, antes da Revolução de 48, qualquer coisa desse tipo. Mas, em geral, os historiadores da arte estão muito satisfeitos com histórias a respeito do público, como essa, histórias a respeito daquilo que, entre a comunidade de historiadores da ciência, ainda causam, né, tensões muito grandes. Mas falta conteúdo, falta a ciência, você está falando só do público, você está falando só do que está fora. A gente, às vezes, talvez esqueça de pensar justamente nessa questão do fora e dentro, como que ela é produzida e a que ela serve. Isso poderia ser mais interessante se nós conseguíssemos dar esse passo. Um outro problema que sempre acaba se intrometendo
nos nossos debates é a velha distinção entre história e memória, com uma série de pessoas acusando outras de estarem fazendo apenas memória, estarem fazendo apenas, né, uma recoleção de reminiscências pessoais. Isso não é história, isso é só contar caso, e depois vem, né, as devolutivas do outro lado. Olha, eu tive uma experiência direta com aquilo, eu tenho, né, o direito de me pronunciar sobre esse assunto, sobre como era o instituto disso ou daquilo 20, 30, 40, 50 anos atrás, eu tive um contato direto com os personagens, eu participei dessa história, eu tenho o direito de narrá-la também. É outra questão que aparece aí com uma certa força. Quero comentar brevemente sobre algumas polêmicas recentes, né? Nos anos 90, principalmente nos Estados Unidos, um pouco também na França, ocorreram essas chamadas Science Wars. Elas foram despertadas por aquilo que se tornou famoso ou infame, que foi uma provocação de um físico chamado Alan Sokal, que escreveu um texto completamente sem sentido. Esse texto foi publicado numa importantíssima revista de humanidades, e depois ele revelou que aquilo lá era só um monte de abobrinha que ele tinha escrito. Isso colocou em pé de guerra, né, comunidades de cientistas e de filósofos, até alguns historiadores da ciência, com um apreço, digamos, muito grande pela ciência, pelo seu conteúdo, pela sua força progressiva. O próprio Sokal sempre anunciava isso. Ele veio aqui na USP e falou: olha, eu fui, quando a Nicarágua teve a revolução, eu fui lá ensinar física, não venham me acusar de ser um conservador e etc. Eu quero defender a ciência como uma força progressiva. Isso foi um momento, né, em que essa questão de quem tem o direito de falar sobre o passado e o presente da ciência se tornou muito quente recentemente. Mais recentemente ainda nós tivemos outros exemplos. Eu selecionei só alguns. Por exemplo, Edward Shorter, um importante historiador da psiquiatria, que em 2013 escreveu no The Lancet, né, aquela famosa revista de medicina, que a história da medicina estava perdida porque os historiadores da medicina não entendiam mais nada de medicina e eles não tinham nada a dizer para os próprios médicos a respeito da sua profissão. Isso causou uma imensa polêmica. Colega nosso, né, coloquei aqui sem objetivo de como eu já disse no início, de fazer polêmica, mas eu acho interessante mencionar o professor Carlos Maia, que realizou seu doutorado aqui nesse departamento e agora é professor lá na UERJ. Escreveu uma obra, essa sim com objetivo polêmico, chamada História da Ciência, uma história com historiadores ausentes. É uma obra em que, né, ele declara que os historiadores estiveram sempre fora da construção do campo da história da ciência. Ele foi esse campo dominado por cientistas incompetentes na área de história e que seria preciso, então, né, ser retomada a história da ciência por parte dos historiadores. Uma polêmica ainda mais recente que opôs dois titãs, Steven Weinberg, um físico extremamente influente do século XX, ganhador do Prêmio Nobel, Stephen Shapin, mencionado agora há pouco pela Lilian, também uma figura fundamental da história da ciência, e ele próprio, originalmente biólogo, já esteve aqui num dos encontros da SBHC. O Weinberg escreveu um livro aí de História da Ciência do Renascimento aos Nossos Dias. O Shapin disse: esse livro é uma porcaria, é um lixo, é um livro só de contas e coisas desse tipo. Essa polêmica ainda continua nas páginas de algumas revistas. Na abertura do penúltimo Congresso Internacional de História da Ciência, o último foi realizado em julho no Rio, alguns de vocês estiveram lá, o penúltimo na Inglaterra, em 2013, o então presidente da Sociedade Britânica de História da Ciência, Hasok Chang, fez uma conferência inaugural bastante provocadora, ainda que muito elegante, comedida, e o título, vocês veem, é colocando de volta a ciência na história da ciência.
Ele basicamente, nessa palestra, fez uma defesa da dignidade ou da aceitabilidade, pelo menos, da assim chamada história interna ou internalista. E, em um certo momento, ele fez uma pequena provocação divertida ali na sua palestra. Ele disse, poxa, as pessoas que têm formação exclusivamente em história, elas vão e aprendem latim, elas aprendem grego, elas aprendem chinês, aprendem russo, tudo isso para poder dominar melhor o seu objeto. Por que elas não podem aprender ciência também? Foi essa, né, a pequena provocação que ele fez. Vejam, eu não estou tentando me posicionar, pelo menos no momento, em relação a nenhum desses lados, mas discutir algumas questões que estão no nosso horizonte. Especialmente num evento como esse, que congrega pessoas tão diferentes como nós. Aquilo que eu havia já comentado antes, esse mito confortável de que o debate entre o tal do internalismo e o externalismo está resolvido ou de que ele não é interessante, essa disputa continua tão viva quanto ela sempre foi, pelo menos do meu ponto de vista, de onde eu falo, né, como a gente se expressa atualmente. Eu falo do ponto de vista, né, de alguém que edita a Revista Brasileira de História da Ciência, de alguém que participou bastante da organização desse congresso internacional que eu mencionei para vocês, que teve agora em julho, que participou da organização dos últimos 3 seminários nacionais da Sociedade Brasileira de História da Ciência. E o que a gente vê é que a paz não está assim tão bem selada entre esses lados. Eu recebo na revista artigos que eu preciso, assim, que se eu mando para uma pessoa do tipo X, eu já sei que a resposta vai ser: isso daqui é uma porcaria cheia de equações, devolva, não publique nessa revista. O que eu faço em relação a isso, né? Da mesma forma que nesse congresso grande que a gente teve em julho, lendo aí 1.500, 1.700 resumos recebidos, eu e muitos outros membros ali da organização pudemos ver que há, sim, né, muito longe das proclamações em contrário, uma divisão séria entre essas áreas. Já estou concluindo. Talvez a solução seja o hibridismo, que muitas pessoas defendem. O próprio Stephen Shapin, já mencionado, né, ele acha que a questão é tentar escrever uma história que explique o tal do conteúdo das ciências a partir do contexto e não fazer uma história só do contexto ou uma história só do que está dentro, mas realmente uma história em que uma coisa explique a outra. Isso tem origens aí até no chamado programa forte da sociologia e da história da ciência. Não vou entrar em mais detalhes. Já caminhando para a conclusão, eu acho que a gente tem que ter uma atenção para com essas questões de formação, profissionalização e institucionalização. Esse é um debate que nós temos que ter aqui, porque isso em outras partes do mundo está mais bem resolvido do que entre nós. Qual é o caminho de formação do historiador da ciência? É pela história, é pelas ciências, é um caminho específico, como ocorre, por exemplo, no Canadá, nos Estados Unidos, na Inglaterra, que desde a graduação pode-se estudar história da ciência. Isso está começando a acontecer com a história da arte aqui no Brasil. Né, aqui perto, na Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, há um curso de graduação já em História da Arte, há em alguns outros lugares, ou é o tal do caminho interdisciplinar. Temos que pensar, né, qual que é a via de formação. Há esse problema, essa questão dos movimentos associativos e do controle da profissão. Para muitos de vocês, não é novidade que a questão de 3 anos, mais ou menos, a Associação Nacional de História, a qual eu sou filiado, tem muitas outras pessoas aqui que são, apesar de eu não ter um título de historiador, ela fez um movimento muito intenso no sentido de regulamentar a profissão de historiador, em geral, historiador do que quer que seja, inclusive da ciência. Isso gerou muito amargas polêmicas e né, rompimentos aí de relações.
a Sociedade Brasileira de História da Ciência se colocou numa posição de tentar fazer uma intermediação, de dizer, não, o historiador da ciência precisa ter alguma formação específica, mas essa formação, alguma formação não específica, alguma formação em história, mas ela não precisa ser na faculdade de história, mas ela, né, pode estar aí nesse campo interdisciplinar que a gente tem muitas vezes visto ser defendido. Eu acho que a questão definitiva é para quem se faz história da ciência. É para os professores de ciências, é para os historiadores em geral, é para os cientistas, é para o público em geral. Vem aí as coisas que a Lilian falou do History Manifesto, a história serve para quê? É isso que a Gould e o Armitage estão perguntando, né? E eu fecharia aqui a minha contribuição perguntando para vocês, né, para nós, quais são as nossas respostas a esses dilemas. A gente vai encontrar algum caminho para fazer história da ciência junto, a gente vai se dividir, a variedade é boa, a união é boa, a exclusão, a inclusão, a profissionalização, a regulamentação. O Francisco falou da quase inexistência de cadeiras de história da ciência nos cursos de história, então talvez seja esse o caminho, mas também será que não precisa de cadeiras de história da ciência nos cursos de ciências diferentes da forma como elas aparecem hoje? É isso que eu acho que a gente, né, tem que discutir numa situação única como essa, né, e pela qual eu felicito novamente o CHC, a comissão organizadora, de termos a oportunidade de, com franqueza, com, né, lealdade, discutir isso. Muito obrigado. Bom, Lia Queiroz do Amaral. Eu sou professora titular do Instituto de Física da USP e atualmente sênior, aposentada, e eu continuo fazendo pesquisa básica em física, mas sempre na interface física, química e biologia. E, depois de aposentada, eu me interessei muito pela parte de história da ciência para conseguir entender um pouco melhor tudo que eu faço. E a coisa que eu realmente gostaria de trazer aqui é que não existe uma ciência única. Essa é uma visão totalmente distorcida. Existe uma divisão imensa entre ciências exatas, ciências da vida e as humanidades. Não existe uma ciência. E eu faço parte, inicialmente, das exatas. Eu entrei nas exatas, mas, logo depois, de uma década nas puramente exatas, eu passei para um novo campo na interface física-química, quando eu comecei um projeto novo, 40 anos atrás. Não é trivial. Eu posso dizer com convicção, a união de ciências exatas, física e química, historicamente, ela ocorreu na virada do século XIX para o século XX. Mas, na pesquisa, ela ocorreu apenas há 10 anos atrás. Porque os físicos eram físicos e os químicos eram químicos, e só conseguiu haver intercâmbio na última década, por um motivo muito simples, que foi a entrada da biologia para valer. Então, somente a partir do momento em que, na segunda metade do século XX, a física entra na biologia, ou vice-versa, que você começa a perceber que bioquímica é fundamental, e só agora, no século XXI, você tem uma união que você pode começar a falar em ciências naturais. Não existia isso. Então, mesmo hoje em dia,
a biologia ainda está muito afastada das ciências exatas. A união é só no nível molecular, porque aí a física e a bioquímica avançaram o suficiente para poder compreender o que é a biologia. Mas a biologia continua afastada, porque nós não conseguimos sequer definir vida. Então, qualquer postura que tenta unificar a ciência como única é, por definição, positivista e ultrapassada. Então, esse é um ponto realmente fundamental, que não dá para não levar em conta. Tá bom. Então, eu posso passar aqui para alguém que queira comentar. Haddad, você quer? Não, posso fazer brevíssimos comentários. Primeiro, em relação ao que a professora Nancy mencionou. Eu também sou contrário à questão da regulamentação, e daí até declaro, né, não apenas por princípios a respeito de como eu acho que essas coisas devem funcionar, mas por um interesse pessoal. Durante alguns meses eu fiquei realmente achando que eu não poderia mais fazer o que eu vinha fazendo há 10 anos, porque ia sair uma lei que ia me impedir de fazer isso. Eu mencionei, né, 3, 4 anos atrás, não porque essa história não seja mais antiga, mas porque foi o momento em que aquilo finalmente foi levado à votação no plenário das casas legislativas, e eu, um pouco por sorte, um pouco por azar, fui designado pela minha admirada colega e amiga professora Márcia Barros da Silva, então presidente da Sociedade de História da Ciência, como o negociador da sociedade nesse infernal e espinhoso processo, né? Fiquei indo para Brasília e não sei o quê. Em relação ao que a professora Lia falou, é o que eu tentei colocar no meu título, né? Escolher o singular ou o plural já é tomar uma posição que não é uma posição ingênua, é uma posição realmente sobre, né, o que se acha ou como se acha que esse objeto funciona e se organiza. Nas suas próprias palavras, o singular foi associado ao positivismo, o que para algumas pessoas é um xingamento, né? Então eu fico feliz, porque eu acho que eu estou indo no caminho certo, não de responder os problemas, mas de pelo menos detectá-los e enunciá-los para o nosso debate coletivo aqui. Boa tarde. Eu sou Luiz Venturi, sou professor aqui do Departamento de Geografia e gostaria de tentar fazer um link entre um aspecto dito pelo professor Tomás e pela professora Lia. O professor Tomás colocou a opção da história da ciência ou das ciências como uma decisão, e que vai ao encontro do que a professora Lia disse, de que não há uma ciência, mas várias ciências. Então, eu estou de acordo com o fato de que a história da ciência ela tem que ser plural, e, nesse sentido, ela só pode ser desenvolvida numa perspectiva interdisciplinar. Tá certo? É justamente por essa pluralidade, né? Então, nesse sentido, eu acredito que ela deve ser, de alguma forma, institucionalizada em programas interdisciplinares que não dependam de atitudes individuais. Porque aqui ontem nós tivemos uma mesa e tivemos vários relatos de pessoas que, por iniciativa própria, trabalhavam de forma interdisciplinar. Bom, mas e se essas pessoas não estiverem mais aqui depois? Acabam. Então, a interdisciplinaridade voltada para o estudo da história da ciência no plural, ela, no meu ponto de vista, ela deve se desenvolver na forma de programas concebidos interdisciplinarmente e que não dependam de um professor ou de uma atitude de um ou outro indivíduo para que ela possa se desenvolver. Eu vou dar um exemplo do qual eu participo.
eu participo de um centro de pesquisa que se chama RCGA, Research Center for Gas Innovation, que é da FAPESP, Poli, Shell e aqui a geografia também, né? Ele é estruturado interdisciplinarmente já desde o início. Não há como se desenvolver os projetos, são mais de 28 projetos, não há como se desenvolver os projetos se a gente não interagir com engenheiros, com advogados, com físicos, e nós, como geógrafos, mapeando todos os aspectos. Então, ele na sua essência, ele é estruturado interdisciplinarmente. Então, é nesse sentido que eu acho que a história da ciência ela precisa de programas concebidos dessa forma, no plural, para que não dependam apenas de atitudes individuais, que ora funcionam mais, ora funcionam menos, mas uma hora estão ali, uma hora não estão ali, né? Eu não sei se eu devo dirigir esse comentário, mas eu me inspirei, digamos assim, na fala do professor Tomás e, em seguida, da professora Lia. Mais alguém quer fazer levantar alguma questão? Acho que não, né? Então, vocês querem fechar? Vou fazer um comentário, então, né, tendo em vista que o professor mencionou que suas ideias têm alguma ressonância com o que eu falei. Eu acho que a questão da interdisciplinaridade, ela, sem dúvida, é central, não apenas pela sua importância substantiva, mas também pelo tanto que a palavra interdisciplinaridade ganhou de impacto adjetivo, né? Isso é uma das minhas preocupações com ela. Ela tem um conteúdo substantivo, como eu mencionei antes, mas eu temo que frequentemente interdisciplinaridade seja utilizada como, né, uma defesa ou uma justificativa a priori do interesse, da importância de uma certa empreitada. Eu acho que cumpre a gente compreender melhor o que significa interdisciplinaridade. Do ponto de vista da formação de historiadores da ciência, que talvez eu possa falar com um pouco mais de propriedade, eu acho que a palavra interdisciplinaridade, ela se refere ou ela remete a algo que é muito concreto e muito problemático ao mesmo tempo, que nós estávamos conversando aqui antes do início dessa mesa, né, que é o Comitê Interdisciplinar da CAPES, no qual uma série de programas de pós-graduação em História da Ciência tem tentado se acomodar aqui no Brasil. Com grandes dificuldades, com grandes problemas, porque dentro desse comitê não está nada claro, nítido, o que significa interdisciplinaridade. Entre esses programas de pós-graduação, e estou falando especificamente daqueles de História da Ciência, também há maneiras muito distintas de entender essa palavra, desde tentativas de lhe dar algum sentido mais profundo, até, pelo menos a portas fechadas, algumas admissões de que vamos usar essa palavra para emplacar o nosso programa em algum dos comitês da CAPES. Eu, né, já ouvi dessas duas coisas um pouco por aqui, né, pelo Brasil, digamos. Eu acho que a gente tem que também considerar que um modelo de formação do historiador da ciência que existe em alguns outros lugares, ele tem que ser, no mínimo, considerado
não é o modelo que se assume interdisciplinar desde o princípio, mas é aquele outro que eu falei, o modelo que se assume como específico, formação de história da ciência. É o que tem acontecido com a história da arte, eu repito, e que me parece com um certo grau de sucesso, tanto na conformação social do campo da história da arte, quanto nos seus resultados, né, digamos, epistemológicos. Eu acho que isso também tem que, então, estar na nossa agenda, discutir esse tipo de coisa. Se essa formação específica ela é interdisciplinar, porque afinal vai precisar de professor de história, mas também de professor de, não sei, de algum aspecto aí da física, da matemática, etc. Eu acho que daí seria né, uma tentativa de ficar reinserindo ou de fazer né, uma coisa, uma iteração assim que não sei o quanto que é frutífera. Para mim, o grande debate talvez seja esse, em termos de formação. Se o caminho deve ser específico ou o caminho é interdisciplinar, pensando daí, dando algum conteúdo à interdisciplinaridade. Eu não sei, por exemplo, no CHC como que anda essa discussão, né? Talvez em outro momento o Gildo possa comentar. Eu lembro que havia projetos antigamente de se criar um instituto de História da Ciência na USP ou um programa de pós-graduação em História da Ciência, interunidades e coisas desse tipo. Só complementando muito rapidamente, há várias formas de se institucionalizar a interdisciplinaridade, né? Eu citei o RCGA, mas a gente não deve esquecer que nós temos aqui o Centro Interunidades de História da Ciência, né? Que não deixa com que as pessoas fiquem soltas e que de vez em quando apareça um Vital Brasil ou dali a uns anos apareça um Oswaldo Cruz, né? Que é aquela coisa descontextualizada que o senhor mencionou. Ela deve acontecer no âmbito coletivo, seja um centro interunidades, seja um research center, como um CEPID da FAPESP, alguma coisa. Senão, nós vamos ficar à mercê, esperando que algum dia apareça um gênio aí que resolva as coisas. Eu só queria fazer um comentário em relação à questão de história da ciência ou história das ciências. A gente vê muito que os anglo-saxões eles usam história da ciência, em geral. E os povos de língua francesa, normalmente, a gente vê história das ciências. Quando eu uso história da ciência, eu não quis me referir a uma ciência única. Eu sempre imaginei que essa ciência, nela caberiam todas. Mas, depois que vocês colocaram essa questão aqui do positivismo e de tudo mais, eu fiquei pensando o seguinte, porque sempre a física que foi considerada a boa ciência, né? E se isso realmente não tem, talvez, alguma conotação assim. Mas, nesse sentido, a gente vê os dois tipos em centros importantes no mundo todo, né? Mas, quando eu falei história da ciência, não quis dizer, de modo nenhum, nesse segundo sentido. Era só isso que eu queria colocar. Obrigada. Mais uma questão. Bem, eu sou o professor Gildo, que foi mencionado. Só um esclarecimento e talvez até tentar aqui fazer um fechamento. Há uma semana atrás, eu estava aqui no Departamento de História precisando defender uma posição, porque se trata aqui agora de uma reforma curricular. E nós propusemos, e foi aceito pelo departamento, que História da Ciência se tornasse uma disciplina obrigatória para o curso de História. Ele já é até obrigatório para outros, mas para a História fosse obrigatória. E isso estava caminhando muito bem, até que veio uma moção dos alunos para que deixasse de ser obrigatório, quer dizer, continuasse a ser, como é hoje, uma optativa. E eu reparei que os alunos que estavam falando ou defendendo isso não tinham feito a disciplina de História da Ciência. Mas, felizmente, alguns alunos que tinham feito a disciplina
se levantaram contra os colegas, dizendo que eles não tinham a menor noção do que é a história da ciência. E, como resultado, então, teve uma votação e nós recolocamos a ideia de ser obrigatória. E também um comentário, o que a Lilian falou do History Manifesto, eu já apresentei na disciplina de graduação e foi também um pouco informativo, mas também provocativo, que os alunos falaram, olha, não é que isso daí está refletindo o nosso curso? Nós também estamos com microhistória demais. Aí eu até falei para eles, não, o problema não é a microhistória, porque alguns dos que defenderam a posição do History Manifesto em si falaram, não, o problema é esse que a Lilian falou, é tornar algum assunto que seja de interesse para a maior parte das pessoas. Isso não depende, porque tem microhistórias que são excelentes, muito bem feitas, e tem histórias de longa duração que são uma droga. Então, enfim, nesse embate, aí, agora respondendo ao que o Tomás falou, e também o que o Francisco disse dessa nossa invisibilidade, como é que a gente faz para sair disto, de fato, nós queremos, no Centro de História da Ciência, voltar a propor um programa interdisciplinar e de pós-graduação em História da Ciência, e algumas dessas questões já aparecem. Não sei se vocês repararam, quando a gente fez a convocação para o nosso simpósio, a gente já escreveu das, ciências e técnicas, etc., porque isso é o problema geral. E até, o que não apareceu muito hoje aqui na discussão, é se, de fato, a gente tem que ficar se separando entre ciência, técnica, tecnologia, ou não. Eu acho que isso também é uma posição e também se reflete na historiografia e nas propostas que são feitas. Basicamente, era isso. Professora? Então, quero agradecer aos participantes e ao público, e vamos continuar os debates.